muito bem-vindos ao canal do Instituto Guerreiros da Luz. Eu sou o Mestre Marius e neste vídeo vamos ter uma participação especial de uma aluna e uma grande amiga minha, é a Dagmara. Ela é terapeuta holístico e ela vai vir falar um pouco sobre constelação familiar, ok? Então vamos ao vídeo. Seja muito bem-vinda, Dagmara. Olá, obrigado Marius pelo convite. Hoje nós vamos falar de constelações familiares, né? A constelação familiar sistêmica é um método terapêutico desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Ela tem como método, não é? E ela atribui as ordens básicas do amor, que são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O pertencimento é que todos nós temos direito a pertencer à nossa família. A hierarquia é aquela ordem de que os que chegam antes de nós, eles têm lá a sua prevalência sobre a energia. E o equilíbrio entre o dar e o receber. Todos nós devemos dar e receber na mesma proporção para que haja esse equilíbrio amoroso. Por quê? Porque aquele que dá demais e recebe de menos acaba se magoando. Aquele que recebe muito e não contribui em nada, ele se sente devedor. Mas, Dagmara, para que serve essa terapia, não é? Nós podemos trabalhar tudo que nos incomoda na vida. Tudo. Sabe aquele sentimento angustiante, aquela coisa que não anda, os relacionamentos, as doenças, o trabalho, as empresas, tudo. A gente para um pouquinho, pensa o que está incomodando na minha vida. Às vezes você pode achar uma coisa simples, mas aquilo incomoda, tudo. Você pode trabalhar qualquer coisa. Como é que a gente trabalha com esse método? Trabalhamos com representações. As representações podem ser, como chamamos de figuras, podem ser os bonecos fixos, podem ser os bonecos onde trabalhamos a constelação na água. Nós trabalhamos também com pessoas, é muito interessante, com cadeiras, né? Aí você coloca um tema a ser trabalhado. Então, como é que a gente faz? A gente conversa, a pessoa vem, a gente conversa, entende um pouquinho sobre a vida dela, sobre os sentimentos, conversa sobre tudo, sobre o que incomoda. Às vezes a relação, gente, a relação na própria família, né? Alguém que de repente sai da família e a gente não sabe o motivo, não sabe o que fazer. Qual é o emaranhamento? Então, esses conflitos, eles vêm de emaranhamentos. O que significa isso? A nossa história se confunde com as histórias das outras pessoas. Porque nós vivemos num universo inteiro, não é só nós. Então, nós temos interferência da nossa história da nossa família, e isso vai gerando e vai reverberando no todo. Então, o que vai trabalhar? O que está pesando? O que tiver mais emoção. Porque o que tem mais emoção, ele vai doer mais, não é? Por que a constelação funciona? Porque ela vai naquela questão, naquela dorzinha, naquela coisinha que está doendo, naquela emoção importante, naquele sofrimento. E aí, descoberto todo emaranhado dessa situação, advinda desse conflito, aí nós trabalhamos com a cura daquela condição. Por quê? Porque assim aquilo não passa para frente. Às vezes nós temos algum problema de família que você vê se repetindo. Quando você se trata, aquilo não vai passar para os seus filhos, não vai passar para outras situações, porque funciona quase como um gatilho, né? Aquilo vem. E o que a tona traz? A constelação traz o inconsciente também. A história dos nossos antepassados. Quanta coisa a gente não entende que acontece na nossa vida e a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, tudo que incomoda, qualquer coisa que incomode, pode ser sim trabalhado na constelação familiar. Ah, mas não é perigoso? Não, gente, não tem perigo nenhum. Você vai estar trabalhando a sua história. E eu sempre digo que quando a gente não sabe muito bem a nossa história, o que acontece com muita frequência, nós não sabemos onde estamos. E quando nós não sabemos onde estamos, também não vamos saber para onde ir, não é? Fica tudo ali perdido.
Para quem nunca ouviu falar de constelação ou gostaria de entrar um pouquinho nisso para entender um pouco mais, eu recomendo assistir. É uma série da Netflix, chama Uma Nova Mulher. É muito interessante, é uma série turca. Também tem o filme Justiça em Família, com Jason Momoa. Muito bom. Esse filme, Justiça em Família, me pega aquele bem conceito quando alguém substitui o outro na família, sabe? Quando você acaba assumindo o papel de um outro membro da família. E também o filme Em Busca de Mim, para tomar um pouco mais de conhecimento, para você entender de uma forma mais prática também. Tem gente que fala assim, mas Dagmara, eu fico cansado só de pensar, porque tudo que eu vi é muito caro, é muito demorado, é muito complicado, né? Gente, não precisa ser assim, tá? A vida é complexa, mas ela pode ser simples, né? Ela é conflituosa, mas ela pode ser amorosa, né? Os caminhos estão difíceis, mas eles podem ser facilitados. Então tudo tem um caminho de amor, porque isso pega mesmo bem nesse tripé amoroso, não é? Que é o pertencimento. Todo mundo pertence a uma família. Todo mundo tem as suas questões. E a gente não conhece muitas vezes as histórias, nem nossas, quanto mais os nossos antepassados. Algo que acontece, você vê que acontece ali, acontece de novo. Você tenta fazer diferente e não dá certo. Você vai, então, tem um emaranhado aí. Tem um conflito consciente ou inconsciente que ele precisa ser trazido à tona. É a constelação familiar. É uma terapia muito especial. Em todos esses anos que eu faço, tanto como constelado como consteladora, muda muito, muito. Nos conhecer, conhecer as questões familiares, dos negócios, né? Às vezes abre uma empresa, aí tem muitos conflitos entre patrão, empregado, cliente, aquilo fica desgastante, né? Às vezes você abre um negócio, não dá certo, você fez tudo direitinho, você caprichou, você é um excelente administrador, não dá certo. Então, o que a gente pode trabalhar na constelação? Gente, tudo que incomoda pode ser, sim, trabalhado na constelação. Para quem quer, assim, começar a entender um pouco mais, além dos filmes e da série que eu indiquei, esse livro, para começar também, é muito bom, tá? Para entender um pouquinho, né? E como é que funciona? Aí, quando a gente agendaria, né, com o constelador, como é que funciona, Dagmara? Como é que você atende? A gente tem que aprender a ouvir. Então, o atendimento é assim, nós vamos ouvir a pessoa, você, não é? Que gostaria de conhecer, né? De ser constelado, nós vamos ouvir e aí nós vamos definir um tema a ser trabalhado. Depois nós vamos definir de que maneira, se com pessoas, com cadeiras, com bonecos fixos, na água, não é? Nós vamos definir tudo isso juntos. Nós vamos explanar sobre os sentimentos, sobre o que está acontecendo e aí sim na sessão. A sessão é feita sem pressa, com bastante calma e aí sim nós vamos nos certificar do que fazer e aí aplicar a cura. Mas, Dagmara, como é que aplica a cura? Quando é trazido, né, do inconsciente para o consciente uma situação. Então, existem técnicas que nós consteladores aplicamos e que alguns chamam de cura, que vai sanar aquele problema. Mas, Dagmara, uma vez só basta, gente? A gente está sempre com coisas a renovar, não é? Sempre com situações em que a gente pode melhorar e deve melhorar. Vai ser para autoconhecimento, para tudo, para tudo, para tudo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. O Mário sabe o meu contato, tá bom? Se vocês quiserem enviar alguma dúvida, eu repasso também as respostas para o Mário e a gente vai conversando.
Muito obrigada pela atenção. Um beijo carinhoso a todos e boa vida.